Escute com atenção, respire fundo. Esta não é uma mensagem comum. Antes mesmo de os primeiros raios de sol tocarem sua janela, antes mesmo de você abrir os olhos para enfrentar este dia, Deus me incumbiu de vir até você. Ele me pediu para atravessar o ruído do mundo e sussurrar uma verdade diretamente ao seu espírito cansado. Há algo que ele preparou, uma encomenda celestial com o seu nome, separada especificamente para as próximas horas da sua vida. A jornada até aqui foi longa. As noites parecem cada vez mais escuras, eu sei. Mas o que ele me pediu para te perguntar é simples, direto e pode mudar tudo. A pergunta que ecoa do trono da graça nesta manhã é: você aceita a bênção que ele, em seu infinito amor e soberania, separou para você hoje? Eu sei como você tem se sentido. Esse nó na garganta, essa sensação de que suas orações não passam do teto. Você clama, você chora em silêncio, você derrama sua alma no travesseiro, mas a resposta parece ser apenas um eco vazio. É um deserto espiritual onde a sua fé, antes uma fonte abundante, hoje parece se resumir a algumas poucas gotas de esperança. Você se sente esquecido, como se o céu estivesse de bronze e o seu nome tivesse sido perdido na imensidão do universo. Você olha para os lados e vê outros recebendo suas respostas, suas vitórias, e se pergunta: e eu, Senhor? O Senhor não se lembra mais de mim? Essa dor da invisibilidade espiritual é uma das mais profundas que uma alma pode experimentar. E é exatamente a essa dor que Deus quer falar nesta manhã. Ele viu cada lágrima, ele ouviu cada súplica silenciosa. Sua força está no fim. Eu sei disso porque ele sabe. Levantar da cama hoje não foi apenas um ato físico, foi um ato de guerra. Enfrentar uma semana que se desenha à sua frente como uma montanha intransponível parece uma tarefa para gigantes, e você se sente tão pequeno, tão frágil. Essa pouca força que a Bíblia menciona não é uma falha, não é um defeito de caráter. É a condição humana que Deus escolhe para manifestar o seu poder mais extraordinário. É nesse exato ponto de exaustão, nesse limite da sua capacidade, que o poder divino encontra o espaço perfeito para entrar em cena. Você se sente desqualificado, despreparado para as batalhas que o aguardam? Perfeito. É para você, que reconhece sua total dependência dele, que a mensagem de hoje foi enviada com urgência dos céus. Deus não age por acaso. Ele não joga bênçãos ao vento esperando que alguém as pegue. O agir dele é intencional, cirúrgico, pessoal. A bênção que ele tem para você hoje não é um presente genérico. Foi desenhada sob medida para a sua necessidade mais urgente. Ele viu a preocupação que tira o seu sono. Ele conhece a porta que precisa ser aberta, a notícia que você precisa receber, a provisão que parece impossível. Como um mestre artesão, ele passou a eternidade preparando este momento, forjando uma solução única para um problema que só você enfrenta. Portanto, entenda, o que está sendo oferecido a você não é uma possibilidade vaga, mas uma promessa concreta. A mão de Deus se estende em sua direção neste exato instante, segurando a chave exata para a fechadura que tem te mantido preso. E então a pergunta retorna, mas agora com um peso maior, uma urgência mais clara. Você aceita? Entenda, o céu nunca irá forçar uma porta. O amor de Deus é um amor que convida, que se coloca à disposição. A bênção já foi liberada. A porta, como veremos, já foi aberta por ele, mas a sua fé é o movimento necessário para atravessá-la. Aceitar não é uma atitude passiva, é um ato de fé consciente, uma decisão de alinhar o seu coração com a verdade de Deus, mesmo quando as circunstâncias ao seu redor gritam o contrário. É olhar para a montanha do seu problema e declarar que o Deus que te faz a promessa é maior. É um sim dito no fundo da alma, um sim que silencia as vozes da dúvida e da incredulidade. Hoje, você está diante de um convite divino. Por isso, eu te peço, acalme o seu espírito por um instante. Deixe as ansiedades do dia que começa do lado de fora. Este momento é sagrado. O que você ouvirá a seguir não são apenas palavras de um narrador, são sementes de vida, destinadas a encontrar terra fértil em seu coração.
Prepare-se para receber a revelação que Deus tem para você, a explicação da promessa que Ele mesmo selou com o seu nome. O Criador do Universo parou para falar com você. Ele quer transformar o seu desânimo em expectativa, a sua fraqueza em testemunho. A sua manhã de choro está prestes a ser transformada em uma manhã de alegria. Apenas ouça com o coração aberto, pois a palavra que destranca a sua vitória está prestes a ser revelada. A palavra que Deus me deu para você não é uma invenção humana, nem um pensamento positivo. Ela está selada em uma promessa antiga, cravada na eternidade, e que viajou através dos séculos para encontrar o seu coração nesta manhã específica. Ela se encontra no livro de Apocalipse, um livro que muitos temem, mas que na verdade é a suprema revelação da vitória de Cristo e da sua igreja. E no meio de visões de glória e majestade, há uma carta, uma mensagem íntima e pessoal para aquele que se sente fraco, para a igreja de Filadélfia, que significa amor fraternal. É uma carta de amor para você que, mesmo com pouca força, continuou amando, continuou crendo. Preste atenção, pois esta é a escritura que Deus decreta sobre a sua vida hoje. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, a voz do Rei dos Reis, aquele que é santo e verdadeiro, declara sobre você: conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Leia de novo em seu coração. Deixe cada palavra penetrar nas camadas de dúvida e desânimo. Sinta o peso e a autoridade desta declaração. Isto não é uma sugestão, não é uma possibilidade. É um decreto real, uma afirmação soberana sobre a sua realidade atual. Cada sílaba desta promessa foi designada para desmontar a fortaleza de impossibilidade que se ergueu à sua frente. Esta é a verdade de Deus sobre o seu dia, e a verdade dele tem o poder de reescrever a sua história. A promessa começa com um reconhecimento que cura a alma. Conheço as tuas obras. Pense nisso. O Criador do Universo não diz: eu ouvi falar de você, ou eu vi um relatório sobre você. Ele diz: eu conheço. É um conhecimento íntimo, profundo. Ele conhece as obras que ninguém vê. Ele viu você tentando mais uma vez depois de falhar. Ele viu você sendo honesto quando poderia ter tirado vantagem. Ele viu você engolindo o choro para dar força a alguém. Ele viu a obra da sua fé, mesmo quando ela era do tamanho de um grão de mostarda. Ele conhece a sua luta para se manter de pé, a sua persistência silenciosa, a sua fidelidade no pouco. Ele não está medindo seu sucesso, mas sim a sinceridade do seu coração. E é com base nesse conhecimento íntimo que ele age em seu favor. Então, ele faz um anúncio que muda tudo. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. A palavra eis é um chamado urgente à atenção. É como se Deus estivesse segurando seu rosto com as duas mãos, virando-o suavemente e dizendo: pare de olhar para as muralhas que te cercam. Pare de se concentrar no tamanho dos seus problemas. Olhe para cá. Eu criei uma saída. Eu fiz um caminho onde não havia. A sua tendência natural, quando está sofrendo, é focar na dor, na limitação, na porta fechada. Mas Deus, nesta manhã, está quebrando essa hipnose. Ele está te convidando a mudar o seu campo de visão, a tirar os olhos do impossível e a fixá-los na oportunidade que Ele mesmo criou e posicionou bem diante de você. Mas o que é essa porta? Não é uma estrutura de madeira e metal. É uma metáfora para uma intervenção divina em sua vida. É uma oportunidade que somente Deus poderia criar. É a cura que a medicina desenganou. É a restauração de um relacionamento que o orgulho havia destruído. É a provisão financeira que chega de uma fonte que você jamais imaginou. É a paz que excede todo o entendimento, inundando a sua mente no meio da tempestade. Esta porta pode ser uma ideia, uma pessoa, uma ligação, uma nova direção. É o fim do seu cativeiro. É o portal para uma nova estação em sua vida. É a resposta materializada para a oração que você tem feito por tanto tempo.
o cumprimento da promessa que parecia ter sido esquecida. Observe a soberania e a graça nesta frase: eu pus. A porta aberta diante de você não é fruto do acaso, da sorte ou do seu merecimento. Foi um ato deliberado da vontade soberana de Deus. Ele, o arquiteto do universo, projetou esta saída especificamente para você. Ele a colocou no tempo certo, no lugar certo. Isso significa que você não precisa lutar para criar uma oportunidade. Você não precisa manipular circunstâncias ou forçar conexões. Seu trabalho é descansar na soberania dele e reconhecer a porta que ele já colocou em seu caminho. Isso tira de seus ombros o peso de ter que fazer acontecer. A parte mais difícil já foi feita por ele. A sua parte é crer, aceitar e atravessar o portal que a graça divina já lhe preparou. Para você que me ouve agora, o que esta porta representa? Talvez seja a porta do emprego que você tem buscado incansavelmente, enviando currículos que nunca são respondidos. Deus está dizendo que Ele colocou uma porta aberta para a sua provisão. Talvez seja a porta da cura para o seu corpo ou para a sua alma, a libertação de uma ansiedade que te aprisiona. Deus está dizendo que Ele colocou uma porta aberta para a sua saúde e sua paz. Talvez seja a porta da restauração da sua casa, do seu casamento, do coração de um filho. Deus está dizendo que Ele colocou uma porta aberta para a reconciliação e para a harmonia. A bênção de hoje é específica para a sua dor. O nome da porta que Ele abriu é a solução para o problema que tem tirado o seu sono. E então vem a garantia mais poderosa, o selo de autoridade celestial nesta promessa. E ninguém a pode fechar. Medite na magnitude desta declaração. O Deus Todo-Poderoso, aquele cuja palavra criou os mundos, está afirmando que a oportunidade que Ele lhe deu é irrevogável. Nenhum homem, nenhuma instituição, nenhuma crise econômica, nenhuma palavra de maldição, nenhuma força das trevas, nem mesmo suas próprias dúvidas passadas podem fechar esta porta. Quando Deus abre, está aberto. Ele está removendo de você o medo de perder a bênção. Ele está te dando a segurança de que o que Ele começou, Ele é fiel para completar. Você pode caminhar com confiança, sabendo que a sua vitória não está em risco, pois ela está guardada pelo poder do próprio Deus. Essa segurança divina é a resposta para a ansiedade que te atormenta. Você não precisa mais viver olhando por cima do ombro, com medo de que a qualquer momento o tapete seja puxado debaixo dos seus pés. A porta que Deus abre não está sujeita à aprovação de homens ou à volatilidade das circunstâncias. Ela permanece aberta pela autoridade do nome de Jesus. Portanto, respire aliviado. Solte a tensão dos seus ombros. Sua responsabilidade não é vigiar a porta, tentando mantê-la aberta com sua própria força. Sua única responsabilidade é crer na palavra daquele que a abriu e ter a coragem de dar o primeiro passo para atravessá-la. A proteção da bênção é assunto de Deus. O recebimento dela é assunto seu. Este decreto divino confronta diretamente o seu sentimento de estagnação. Sentir-se estagnado é como estar em uma sala sem saídas, andando em círculos, vendo a mesma paisagem de desespero todos os dias. Uma porta aberta, por definição, é o fim da estagnação. É a promessa de movimento, de avanço, de um novo cenário. Deus está dizendo que o seu período de confinamento terminou. O ciclo de frustração está sendo quebrado agora. Uma nova rota está sendo traçada para você. Um caminho de progresso e de propósito. Onde você via apenas um muro de lamentação, Deus está revelando um portão de louvor. O lugar da sua vergonha, Ele está transformando no palco do seu testemunho. Aquele sentimento de estar preso está sendo substituído pela certeza de um novo começo. E esta promessa tem um endereço no tempo, diante de ti. Não está no passado para ser lamentada. Não está em um futuro distante para ser apenas sonhada. A porta está posicionada diante de você, agora, neste presente momento. A bênção de Deus para a sua vida não é uma miragem no horizonte.
É um oásis no qual você pode entrar hoje. Muitas vezes adiamos nossa fé, pensando que o milagre acontecerá um dia. Mas a palavra profética para você é que este é o dia. Hoje é o dia da sua salvação, da sua libertação, da sua provisão. Deus está agindo em tempo real. A eternidade está invadindo o seu tempo cronológico e a oportunidade divina está acessível a você nas próximas horas. Não a adie com sua incredulidade. Reconheça-a, receba-a pela fé. Agora vamos tocar na parte mais íntima e talvez mais poderosa desta promessa para você. Deus diz: tendo pouca força. Ele não apenas sabe, ele declara o seu estado de fraqueza. Ele não está surpreso com o seu cansaço. Ele não está decepcionado com a sua falta de vigor. Pelo contrário, ele insere a sua fraqueza no centro da equação do milagre. É como se ele dissesse: eu sei que você não consegue, eu sei que suas pernas estão trêmulas, eu sei que seu coração está vacilante. E é exatamente por isso que a porta que eu abri não depende em nada da sua força para ser atravessada, mas sim do meu poder para te carregar através dela. A sua fraqueza não é um obstáculo para a bênção, é a condição para que ela se manifeste em sua plenitude. A lógica do mundo é a lógica da força. O mundo te diz para ser forte, para não demonstrar fraqueza, para competir, para se impor. Mas a lógica do reino de Deus é radicalmente oposta. É a lógica da graça. O apóstolo Paulo entendeu isso quando Deus lhe disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que isso significa? Significa que quando você chega ao fim de si mesmo, Deus pode finalmente começar. Quando você para de tentar controlar tudo e admite sua incapacidade, o poder soberano dele encontra um canal livre para fluir. Sua pouca força, portanto, é o palco perfeitamente montado para o espetáculo do poder de Deus. Ninguém poderá dizer que foi a sua força que conquistou a vitória. Todos terão que glorificar a Deus. Essa verdade liberta você do peso da autossuficiência. Você se sente desqualificado, cansado demais para lutar, sem os recursos necessários para avançar? Ótimo! Você está na posição perfeita para receber um milagre que não vem da terra, mas do céu. A bênção que está a caminho não é um prêmio para os fortes, mas um presente para os que confiam. Deus não está procurando por heróis. Ele está procurando por filhos que, em sua fraqueza, olham para o Pai e dizem: eu não posso, mas eu sei que tu podes. A sua honestidade em reconhecer sua limitação é o som que atrai a atenção do céu. É a sua declaração de dependência que ativa a mão onipotente de Deus a seu favor. A sua força não é a chave que abre a porta. A sua fé, mesmo que pequena e vacilante, é. A bênção não é uma recompensa pela sua performance, mas uma resposta à sua rendição. Quando você para de lutar com suas próprias armas e se entrega aos cuidados do Pai, algo muda. Você para de tentar arrombar as muralhas e começa a procurar pela porta que Ele abriu. Você para de gastar sua pouca energia tentando ser forte e a investe em confiar naquele que é a própria força. Sua fraqueza, quando entregue a Deus, se torna sua maior força, pois ela o obriga a depender inteiramente dele, e não há lugar mais seguro no universo do que a total dependência do amor e do poder de Deus. Pense em si mesmo como um barco à vela. Um veleiro não tem motor próprio. Sua força intrínseca é quase nula. Ele não pode se mover por si só no meio do oceano, mas sua função não é criar o vento, é apenas posicionar as velas para recebê-lo. A sua pouca força é o reconhecimento de que você não tem um motor. A sua fé é o ato de içar as velas da sua esperança, do seu coração, mesmo sem sentir nenhuma brisa. E a promessa de Deus é que o vento do Espírito Santo virá. Ele soprará sobre a sua vida e te levará a lugares que você jamais poderia alcançar com o seu próprio remo. Pare de remar contra a maré do impossível. Ice as velas da sua fé e permita que o poder de Deus te impulsione. E o mais belo é que Deus não esperou você se sentir forte para agir. Ele não disse: quando você se recuperar, eu abrirei uma porta.
ele diz: tendo pouca força, eu já pus a porta aberta. A provisão dele antecede a sua recuperação. A solução dele chega no auge do seu problema. Ele te encontra exatamente onde você está, em seu momento de maior fragilidade, e é ali que ele age. Isso é a graça personificada. Ele não te pede para se limpar antes de entrar na casa dele. Ele te abre a porta e te convida a entrar para que ele mesmo possa te limpar, te restaurar e te fortalecer. A sua condição atual não é um impedimento. É o endereço exato onde o milagre de Deus será entregue. E porque ele faz isso por você, a promessa revela o motivo: guardaste a minha palavra. Isso não significa que você foi perfeito. Significa que, no meio da sua dor, você se apegou a uma promessa. Mesmo quando tudo parecia perdido, você se lembrou de um versículo. Mesmo quando a esperança se esvaía, você ouviu uma canção que reacendeu uma pequena chama em sua alma. Guardar a palavra é se recusar a deixar que as circunstâncias tenham a palavra final sobre a sua vida. É valorizar a verdade de Deus acima dos fatos aparentes. Esse pequeno ato de lealdade espiritual, de guardar um tesouro no coração mesmo em meio ao caos, moveu o coração de Deus de uma maneira poderosa. Além disso, ele te honra porque não negaste o meu nome. Em um mundo que oferece atalhos, soluções fáceis e muitas vezes desonrosas, em meio a vozes que te dizem para desistir de Deus, para amaldiçoar sua sorte, para buscar ajuda em fontes duvidosas, você permaneceu. Sua lealdade pode ter sido testada, sua fé pode ter sido abalada, mas no momento da decisão, você se recusou a abandonar o único nome pelo qual há salvação e esperança. Você pode ter questionado a Deus, lutado com Ele, como Jacó, mas você não o negou. Essa fidelidade, nascida em um coração fraco, mas sincero, é um aroma suave que sobe até o trono de Deus, e Ele sempre responde à fidelidade com a sua bondade. Deus vê sua persistência, sua recusa em desistir dele, mesmo quando se sentia fraco demais para continuar. E a porta aberta é a recompensa dele. A sua maneira de dizer: eu vi sua luta silenciosa e sua fidelidade. Agora veja a minha força manifesta e a minha fidelidade para com você. Não se trata de perfeição, mas de direção do coração. Seu coração, apesar de ferido e cansado, permaneceu voltado para ele. E um coração que busca a Deus, ele jamais desprezará. A porta está aberta por causa da sua graça, mas ele se agrada em honrar a sua fé persistente. Ele reconhece o seu esforço e agora te convida a entrar no descanso da provisão dele. Portanto, a fé é a chave que você já possui. Ela não é algo que você precisa fabricar, é algo que você precisa usar. A porta está aberta, Deus a abriu, ninguém pode fechá-la. A bênção está pronta, com o seu nome gravado nela. Agora, o momento da decisão é seu. Aceitar não é apenas uma palavra, é uma postura de coração. É alinhar cada fibra do seu ser com esta promessa. É decidir acreditar na palavra de Deus mais do que você acredita na voz do seu medo. É começar a agradecer pela porta aberta antes mesmo de ver com seus olhos físicos o que há do outro lado. É dar o passo, mesmo com as pernas trêmulas, confiando que o chão do outro lado é firme. Aceitar esta bênção hoje significa mudar sua perspectiva para o resto do dia. Em vez de procurar por problemas, comece a procurar pela porta aberta. Em cada conversa, em cada e-mail, em cada momento de silêncio, mantenha seu espírito atento para a manifestação da promessa de Deus. Acredite ativamente que essa palavra é para você, pessoalmente. Aproprie-se dela. Quando a dúvida vier, declare o versículo em voz alta. Quando o medo tentar te paralisar, lembre-se que ninguém pode fechar o que Deus abriu. A sua fé ativa é o que transforma a promessa revelada em uma experiência vivida. A revelação já foi entregue. Agora,
É a hora do recebimento. Agora que você compreende a profundidade e a certeza desta promessa, é hora de responder. É hora de transformar a revelação em um clamor, a informação em uma ativação. Deus já fez a parte dele. A porta está escancarada diante de você. O convite foi feito. O próximo passo é seu. Vamos juntos, em oração, nos apropriar desta bênção. Não como mendigos pedindo uma esmola, mas como filhos amados, recebendo a herança que o Pai, em sua bondade, preparou para nós. Prepare o seu coração para falar com Ele. Prepare seu espírito para receber dele. Este é o momento em que a sua fé se torna a ponte entre a promessa de Deus e a sua realidade. Agora, respire fundo. Se você puder, feche os seus olhos. Crie um santuário aí mesmo onde você está. Não são mais as minhas palavras que importam, mas o diálogo da sua alma com o seu Criador. Este é o momento sagrado da entrega. A teoria se torna prática, a promessa se torna petição e a petição se torna posse. Vamos juntos nos apresentar diante do trono da graça, não com medo, mas com a ousadia de filhos amados. Repita estas palavras em seu coração ou sussurre-as com seus lábios. Dê voz à sua fé. Este é o seu momento de clamar e receber. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, fonte de toda a vida, eu me aproximo de Ti nesta manhã, não baseado nos meus méritos, pois não os tenho, mas na infinita graça e misericórdia que fluem da cruz de Cristo. Eu reconheço a Tua soberania. Tu és o Deus que vê o fim desde o começo. Nada escapa ao Teu olhar. As estrelas Te obedecem, os ventos se calam diante da Tua voz, e o meu coração encontra descanso somente na Tua presença. Eu Te adoro por quem Tu és, santo, justo, fiel e compassivo, meu Redentor, meu protetor, minha torre forte. E Tu és o Deus que me conheces. Tu sabes o meu nome, Tu vês as minhas lutas, as minhas ansiedades, as batalhas que travo em silêncio quando ninguém está olhando. Senhor, eu estava me sentindo tão fraco, tão esquecido. O peso deste mundo parecia ter esmagado a minha esperança. O meu clamor parecia se perder no vazio, mas a Tua palavra veio como um bálsamo, como um farol na escuridão, para me lembrar que Tu não apenas me vês, mas Tu já agiste em meu favor. Obrigado por não me deixar só na minha dor. Obrigado por vir ao meu encontro com uma promessa tão poderosa. Eu confesso a Ti, Pai, a minha pouca força. Eu admito que tentei lutar com meus próprios braços, que tentei abrir portas com as minhas próprias chaves e fracassei. Eu estou cansado de tentar ser forte sozinho, mas a Tua palavra me revelou um segredo maravilhoso. É exatamente neste lugar de fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa. Então hoje eu vejo a minha exaustão não como uma maldição, mas como um convite para a manifestação da Tua glória. Eu me glorio na minha fraqueza, para que a Tua força habite em mim. Eu renuncio à minha autossuficiência para me revestir da Tua graça. E aqui estou eu, Senhor, em total rendição. Eu deponho aos Teus pés as minhas preocupações, uma por uma. Eu entrego a Ti o meu medo do futuro. Eu entrego a Ti as feridas do meu passado. Eu entrego a Ti a minha ansiedade sobre o dia de hoje. Eu solto as rédeas do controle que eu nunca tive. Eu paro de lutar e escolho confiar. Eu descanso nos Teus braços eternos. Governa a minha mente, governa as minhas emoções, governa o meu espírito. Eu não sou mais o piloto da minha vida. Tu és o meu capitão. Leva-me para onde quiseres. Eu confio em Ti. Senhor, neste lugar de entrega, eu agora faço uma escolha consciente. Eu me levanto em espírito, não mais como uma vítima das circunstâncias, mas como um herdeiro da Tua promessa. A minha fé, ainda que pequena, se firma na rocha da Tua palavra. Eu escolho acreditar que o que Tu disseste é a verdade final sobre a minha vida, mais real do que qualquer problema que eu possa ver ou sentir. Eu ativo a minha fé agora. Eu me posiciono não mais debaixo da nuvem da dúvida, mas debaixo dos céus abertos da Tua bondade. E com esta fé, Pai,
Com toda a convicção do meu ser, eu abro o meu coração agora. Não apenas um pouco, mas eu o escancaro para receber a bênção específica, intencional e poderosa que o Senhor preparou para mim neste dia. Eu digo sim para a tua vontade. Eu digo sim para o teu tempo. Eu digo sim para o teu milagre. Eu me torno um recipiente vazio, pronto para ser preenchido pela tua provisão, pela tua cura, pela tua paz. Que o meu espírito seja um campo fértil para a semente da tua palavra germinar e dar frutos hoje. Eu aceito a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu declaro isso em voz alta para que o céu, a terra e o inferno ouçam. Eu aceito a porta da oportunidade. Eu aceito a porta da restauração. Eu aceito a porta da libertação. Eu aceito a porta da provisão. Eu a recebo não porque eu mereço, mas porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu passo simbolicamente por esta porta agora, pela fé. Deixo para trás o quarto da estagnação, do medo e da incredulidade e entro na sala do trono da graça, no espaço amplo do teu favor e das tuas infinitas possibilidades. Em nome de Jesus, eu renuncio a toda voz de dúvida que sussurra em minha mente. Eu calo todo argumento que se levanta contra a tua promessa. Eu repreendo todo espírito de medo e de incredulidade que tenta paralisar o meu coração. Eu me recuso a dar espaço para a mentira. Eu escolho magnificar a tua palavra acima do barulho das minhas circunstâncias. A minha mente se submete ao senhorio de Cristo. O meu coração se alinha com a verdade do céu. Eu não serei movido pelo que sinto ou pelo que vejo, mas unicamente pelo que o meu Deus declarou. Neste momento, pela fé, eu sinto a chave da promessa em minhas mãos e eu agiro na fechadura da minha necessidade. Eu destranco a porta da minha esperança. Eu abro a porta do meu futuro. Eu abro a porta do meu coração para que o Rei da Glória entre com toda a sua majestade, trazendo cura, libertação e transformação. Entra, Senhor, em cada área da minha vida. Entra na minha casa, no meu trabalho, nas minhas finanças, nos meus relacionamentos. Que a tua presença gloriosa inunde cada cômodo da minha existência, expulsando toda a escuridão e estabelecendo a tua luz. Esta bênção é minha. O inimigo não pode roubá-la. As circunstâncias não podem adiá-la. A minha própria fraqueza não pode anulá-la. O Senhor a designou para mim desde antes da fundação do mundo. É parte da minha herança em Cristo Jesus. Por isso, eu a recebo com gratidão. Eu a abraço com fé. Eu tomo posse dela com a autoridade de um filho de Deus. Eu a chamo à existência, do mundo espiritual para o mundo natural. O que Deus preparou para mim hoje, eu reivindico e recebo em nome de Jesus. E agora, Espírito Santo, eu peço que esta bênção que recebi em meu espírito comece a se manifestar de forma tangível no meu mundo físico. Que eu veja com meus olhos, ouça com meus ouvidos e toque com minhas mãos a evidência da tua fidelidade neste dia. Que a porta aberta se revele de maneira inconfundível. Que a tua intervenção seja tão clara e tão poderosa que não deixe espaço para dúvidas de que foi a tua mão que agiu em meu favor, para que somente o teu nome seja glorificado. Derrama a tua bênção, Senhor, sobre a minha casa e minha família. Onde há conflito, abre a porta da reconciliação. Onde há frieza, abre a porta do amor e do perdão. Onde há enfermidade, abre a porta da saúde e da restauração. Protege a minha casa de todo mal. Que as tuas mãos construam um muro de fogo ao nosso redor. Que o meu lar seja um santuário da tua presença, um lugar de paz, alegria e salvação para todos os que nele habitam. Que hoje seja um dia de harmonia e de conexões restauradas. Derrama a tua bênção sobre o meu trabalho e a minha carreira. Para aquele que está desempregado, eu declaro: a porta do emprego se abre agora. Para aquele que se sente estagnado, a porta da promoção e do reconhecimento se abre. Para o empreendedor, a porta de novos clientes e de estratégias divinas se abre. Remove todo obstáculo, toda injustiça e toda inveja. Concede favor diante de superiores e colegas. Que o meu trabalho seja uma fonte de provisão, mas também de propósito.
onde eu possa usar os dons que me deste para abençoar outros e glorificar o teu nome. Derrama a tua bênção, Pai, sobre as minhas finanças. Eu clamo pela porta aberta da provisão sobrenatural. Onde há dívidas, abre a porta do cancelamento e da quitação. Onde há escassez, abre a porta da abundância. Libera os recursos que estão retidos. Traz de volta o que foi roubado. Ensina-me a ser um bom mordomo dos teus recursos, a viver com sabedoria, a semear com generosidade. Eu repreendo o espírito de miséria e declaro que sou filho do dono do ouro e da prata, e que em ti nada me faltará. Derrama a tua bênção sobre a minha saúde. Abre a porta da cura completa para o meu corpo, da restauração para cada célula, cada órgão, cada sistema. Fortalece o meu físico para que eu possa te servir com vigor, mas também abre a porta da cura para a minha alma. Liberta-me da ansiedade, da depressão, da angústia. Inunda a minha mente com a tua paz que excede todo entendimento. Que hoje seja um dia de renovo físico, mental e emocional. Eu recebo a tua saúde divina, o teu shalom em todas as áreas do meu ser. Abre a porta para a alegria, Senhor. Uma alegria que não depende das circunstâncias, mas que brota da certeza da tua presença em mim. Restaura o meu riso, devolve-me a canção que a tristeza roubou. Cura as minhas memórias dolorosas e transforma minhas feridas em testemunhos do teu poder restaurador. Eu me recuso a viver no cativeiro da amargura ou do pessimismo. Eu escolho hoje entrar pela porta da alegria do Senhor, que é a minha verdadeira força. Que o teu gozo transborde do meu coração e contagie todos ao meu redor. E acima de tudo, Pai, abre a porta para uma intimidade mais profunda contigo. Que este milagre de hoje não seja um evento isolado, mas o começo de uma nova caminhada ao teu lado. Aumenta a minha fome pela tua palavra. Aumenta a minha sede pela tua presença. Dá-me um coração que te busca com paixão, que te obedece com alegria e que confia em ti sem reservas. Que eu possa conhecer-te mais, amar-te mais e refletir mais da tua glória a este mundo. Esta é a maior bênção que eu poderia receber. Pai, ao longo deste dia, peço que me dês olhos espirituais para ver a porta que abriste. Afina os meus ouvidos para ouvir a tua direção. Sensibiliza o meu espírito para discernir o teu agir. Que eu não perca a oportunidade por distração ou incredulidade. Mostra-me o caminho. Guia os meus passos. Confirma em meu coração quando for a hora de agir, de falar, de avançar. Que a minha jornada hoje seja uma dança sincronizada com o mover do teu Espírito Santo, caminhando com confiança na direção do meu milagre. E agora, Pai, antes mesmo que eu desligue este áudio, antes mesmo de eu ver a primeira evidência, o meu coração já começa a transbordar de gratidão. Eu não vou esperar para ver, para depois crer e agradecer. Eu escolho agradecer agora, pois a fé é a certeza daquilo que se espera. Obrigado pela tua fidelidade que nunca falha. Obrigado pelo teu amor que nunca desiste de mim. Obrigado pela promessa que se cumpre. Obrigado pelo milagre que já está em movimento. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia. Ela é como a chuva que desce do céu e não retorna sem antes regar a terra e fazê-la brotar. A tua palavra liberada sobre mim hoje está cumprindo o propósito para o qual a enviaste. Eu confio na integridade do teu caráter. Se tu prometeste, tu és fiel para cumprir. A minha vitória não depende da minha capacidade, mas da tua fidelidade. E porque tu és fiel, a minha vitória hoje é certa. Eu já creio no recebimento e te louvo pela vitória deste dia. Eu te dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu recebo a tua paz, que sela esta oração em meu coração. Eu selo cada palavra, cada petição e cada declaração no nome poderoso e invencível de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, aquele que tem as chaves da morte e do inferno, aquele que abre e ninguém, absolutamente ninguém, pode fechar. Amém e amém. Respire fundo mais uma vez.
Sinta a presença de Deus confirmando esta palavra em seu coração. Sinta a paz que excede todo o entendimento, guardando a sua mente e as suas emoções. A transação espiritual foi feita. O que foi liberado no céu foi recebido agora na terra, dentro de você. Deixe que essa certeza divina lave toda a ansiedade remanescente. Você não está mais lutando por uma vitória. Você está agora caminhando a partir de uma vitória que já foi conquistada para você por Cristo Jesus. Receba esta bênção de paz, não como uma emoção passageira, mas como um capacete que protegerá sua mente ao longo de todo este dia. Que a serenidade do céu seja a sua atmosfera constante. A bênção foi entregue. A oração foi ouvida e selada. Agora, levante-se em corpo e em espírito. A sua jornada neste dia não é mais uma de sobrevivência, mas de expectativa. Caminhe com a certeza inabalável de que uma porta, divinamente arquitetada, foi aberta diante de você. Olhe para o seu dia, não como um campo de minas de problemas, mas como um mapa do tesouro, onde você irá descobrir as evidências da bondade de Deus. Sua fraqueza não é mais a sua identidade. O poder de Deus aperfeiçoado nela é a sua nova realidade. Portanto, vá e enfrente suas horas com uma nova coragem, sabendo que o céu já foi à sua frente e preparou o seu caminho. Guarde esta verdade como uma joia preciosa em seu coração ao longo de todo o dia. A sua pouca força foi o convite que atraiu a atenção de Deus. A fidelidade inabalável dele é a garantia de que a promessa não falhará. E a porta aberta, que ninguém pode fechar, não é uma possibilidade, mas o seu destino manifesto para hoje. Você não está esperando que algo aconteça. Você está caminhando em direção a algo que já foi feito. Viva a partir desta convicção. Deixe que esta certeza seja a trilha sonora da sua mente, o ritmo do seu coração e a força por trás de cada passo que você der. A sua história hoje será um testemunho vivo do poder de Apocalipse 3:8. Se você, em fé, abriu seu coração e aceitou esta bênção como sua, este é o momento de selar este ato profético. As palavras têm poder e uma declaração pública de fé fortalece o seu próprio coração e inspira outros. Não deixe que este momento divino se perca na correria do dia. Ancore-o com uma ação. Por isso, eu te convido agora a ir até a seção de comentários e selar esta oração escrevendo em letras garrafais, como um decreto da sua alma. Eu aceito a minha bênção hoje. Que cada comentário seja um tijolo na construção de um grande memorial da fidelidade de Deus. Um eco da fé de milhares que, como você, escolheram crer. E a bênção que você recebeu não foi feita para terminar em você. A verdadeira natureza de um milagre é que ele transborda. Você foi abençoado para ser um abençoador. Neste exato momento, o Espírito Santo certamente está trazendo à sua mente os nomes e rostos de pessoas que você ama e que também estão lutando, que também precisam de um sinal de que Deus não as esqueceu. Não guarde esta palavra de vida só para si. Torne-se o mensageiro que Deus usará para alcançar outro coração cansado. Pegue o link deste vídeo e envie esta mensagem agora mesmo para 3 pessoas que você sabe que também precisam receber uma palavra de vitória de Deus. Seja o portador da porta aberta para alguém hoje. Agora vá. Vá em paz, vá na certeza da promessa, vá na companhia do Espírito Santo. Que o favor de Deus corra à sua frente como um rio, aplainando o seu caminho. Que a sua graça seja a sua retaguarda, protegendo-o de todo mal. Que a sua alegria seja a sua força inesgotável. E que, ao final deste dia, você tenha em suas mãos o testemunho concreto da porta que Deus abriu e que ninguém, absolutamente ninguém, pôde fechar. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo e qualquer entendimento, seja com você, agora e para sempre. Até a nossa próxima jornada espiritual.